E sobre esse atentado em Paris, eu converso agora com Adolfo Queiroz, que é presidente do Conselho Consultivo do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, no interior de São Paulo. Esse grupo é bastante conhecido e respeitado também pelos cartunistas. Vou falar com ele agora. Adolfo, boa tarde para você. É um dia triste, né, para quem é cartunista. Queria saber se, de alguma forma, você conhecia o trabalho destes cartunistas que foram executados hoje lá em Paris. Boa tarde, Heloísa, amigos da Globo News. O Wolinski era uma referência internacional, não só para nós no Salão de Humor de Piracicaba, que já temos 42 anos de trajetória, né, como para grande parte dos cartunistas brasileiros. Os outros eram figuras mais conhecidas na Europa e tal. O Wolinski, inclusive, deveria vir ao nosso salão em 2010, mas por conta da idade dele, ele nos últimos dias acabou cancelando. Mas mandou para a gente uma exposição da qual ele foi presidente no Porto Cartoon, que falava especificamente sobre questões do meio ambiente. Então o Wolinski era a nossa grande referência, é uma perda inestimável para o humor gráfico de todo mundo. Pois é, eu estou acompanhando aqui nas redes sociais, em várias agências internacionais. Hoje é um dia em que a Charge ganha um espaço ainda maior, né? Em todos os lugares a gente vê cartunistas fazendo sua manifestação. De que forma aqui no Brasil isso também afeta o trabalho de vocês? Olha, Heloísa, o humor gráfico ele é imbatível, né? Nós, inclusive, o ano passado, no Salão de Humor de Piracicaba, nos 40 anos do nosso salão, nós editamos um livro chamado justamente Balas Não Matam Ideias, que eu fiz com a minha aluna aqui do Mackenzie, a Letícia Cias, onde a gente mostrou que o humor, inclusive, é muito contraditório, porque o Irã, depois do Brasil, é o país que manda maior número de trabalhos, não só para este salão brasileiro, como para outros salões internacionais. Eles têm lá, as mulheres são muito participativas na questão do humor gráfico. Então, o humor gráfico no Irã é uma das fontes, uma das referências do humor gráfico mundial. É contraditório a gente perceber que, ao mesmo tempo que eles são educados para conviver com o humor gráfico, aconteça uma tragédia desse porte que afetou e sensibilizou certamente todos os artistas gráficos, todos os salões, todos os jornalistas do mundo que convivem com esse tipo de linguagem. Pois é, Adolfo, eu queria até lembrar aqui, no Brasil a gente vê, acho que se eu não me engano você vai me corrigir, o Laerte tem uma sequência de tirinhas falando sobre Deus. A gente vê também no Charlie Hebdo várias charges falando sobre Jesus, sobre Buda. Tem também uma que eu vi que eu achei muito interessante, o casamento homossexual, que coloca Deus, Jesus e o Espírito Santo como se fosse uma união homossexual, ou seja, não era o único alvo. Eles não falavam apenas do Islã, apenas sobre os muçulmanos. E a charge tem esse caráter, né, de ser muito provocativa. Isso é uma característica do cartoon, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Pois é, o Laerte foi o nosso primeiro vencedor do Salão de Humor de Piracicaba, quando nós o fizemos em 74, para combater justamente a ditadura militar no Brasil. O salão permanece, a ditadura militar no Brasil acabou. Certamente o humor gráfico, que tem uma linguagem universal, Heloísa, nós recebemos hoje trabalhos da China, do Irã, do Cazaquistão, da Ucrânia, né, dos Estados Unidos, do México, enfim, 70 países mandaram trabalhos para o nosso salão ano passado, e são trabalhos, o humor gráfico ele tem uma linguagem universal. E depois das ditaduras todas que nós vivemos esse momento novo, contraditório, da homofobia, da defesa do meio ambiente, das novas relações sociais que temos no Brasil e no mundo. E isso é tratado aqui no Brasil com muita naturalidade. É lamentável, né, que o extremismo islamita tenha feito um ato de tanta crueldade. Inclusive o amigo jornalista Ricardo Viveiros, que está em Paris, em conversa comigo há pouco pela internet, me informou que os terroristas avisaram
o pessoal da redação que eles iam cometer esse atentado justamente hoje. E o pessoal certamente negligenciou, não deu a devida atenção e aconteceu o que aconteceu. É muito triste a gente viver numa sociedade plural, democrática, multicultural, e perceber que ainda existem mentes tão absurdas ao redor do mundo. E Adolfo, vou te pedir um minuto, a gente citou aqui o Laerte. A cartunista Laerte afirmou que o momento deve ser de solidariedade com o Charlie Hebdo, que ela considera um patrimônio da humanidade. O que eu vejo é um ato de extrema violência, extrema crueldade e que é resultado e vai ter consequências que a gente ainda não avaliou direito. E eu acho que esses resultados e consequências, essas causas, efeitos e todas essas conexões possíveis é o que a gente vai desenvolver nesses próximos dias. Neste momento eu estou absolutamente chocada com a morte de mestres meus, principalmente o Wolinski, grande mestre, muito querido, e eu acho que é um momento da gente se solidarizar com o Charlie Hebdo, que é um patrimônio da humanidade. Eu acho que é um jornal importantíssimo para a história do humorismo e do jornalismo combativo. Então, se solidarizar com o Charlie Hebdo e não deixar ele virar comida de gente irracional. Pois é, todas essas manifestações acabam emocionando a gente também. Eu estou vendo as redações do mundo inteiro com imagens, um dizer que está virando até uma hashtag muito popular nas redes sociais, Je suis Charlie, que é dizendo justamente esse apoio a essa revista. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância dessa revista para a França e para o mundo, para o jornalismo do humor gráfico. Eu acho que a Charlie Hebdo, ela foi muito ousada e acho que essa é uma característica do humor gráfico em todo o mundo, Ele é irreverente, ele é contra qualquer tipo de arbitrariedade, ele é contra ditaduras políticas, militares, religiosas. E os cartunistas, Heloísa, eles estão sempre 10 metros adiante do resto da sociedade. Em nome do Conselho do Salão de Humor, eu manifestei ao Bernard Bouton, que é presidente da FECO, que é a Federação Internacional dos Cartunistas, a nossa solidariedade aos mortos, aos seus familiares, aos seus amigos. E eu tenho a impressão, conversando com a nossa secretária de Cultura em Piracicaba, a Rosângela Camolese, que nos próximos dias a cidade de Piracicaba, que é uma referência não só no Brasil, mas em todo o mundo, no campo do humor gráfico, que nós haveremos de prestar também uma homenagem bastante significativa. Convido aos cartunistas da nova e da velha guarda ligados ao nosso salão para que estejam em Piracicaba. Vamos ver a data e oportunamente vamos falar com vocês. Quem sabe fazemos lá um grande desabafo da sociedade brasileira contra esse nível de intolerância que vimos hoje. Como um conhecedor do trabalho do Wolinski, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas acabam citando o Wolinski como uma referência muito grande. Eu queria saber como é que era o trabalho dele no dia a dia, Ele tinha um viés político muito forte, Pois é, eu acho que a França sempre deu a um armênio, Você vê a um sujeito de um outro país, deu a ele e a outras pessoas de outros países o espaço necessário para a manifestação da sua arte. Por isso, aos 80 e tantos anos de idade, Heloísa, ele virou uma referência internacional. Tudo que ele fazia era politicamente bastante audacioso. Ele era, às vezes, acusado de ser um pouco irreverente também, do ponto de vista de abusar da sexualidade, mas ele era uma figura imensa, É um mestre e certamente ele forjou várias gerações, não só na França, mas aqui no Brasil. Vocês já entrevistaram o Ziraldo, agora o Laerte, essa coisa toda, e tantos outros seguidores que certamente, como a gente mostrou no nosso livro, Heloísa? Balas não matam ideias, então não haverá de ser a bala desse atentado de hoje que o humor gráfico no mundo vai perder a sua profissão de fé, que é de manter-se sempre muito crítico em relação aos acontecimentos da sociedade.
Pois é, eu vejo muitas charges aqui colocando lápis e borracha no lugar de balas e falando isso, né, que a arma maior do cartunista é justamente o desenho. A gente conversou com o Ike, é um cartunista também, colega seu, Adolfo. Ele esteve aqui no estúdio da Globo News e destacou num depoimento realmente emocionante a importância do trabalho dos cartunistas, do Charlie Hebdo, e classificou o ataque à sede do jornal como um 11 de setembro da categoria. E o que me preocupa nesse episódio é porque, por mais que a gente diga que a liberdade de expressão, a liberdade de jornalismo não foi afetada, a gente, isso para mim representa o 11 de setembro do cartunista. É o nosso 11 de setembro. E no 11 de setembro, muitos protocolos da aviação, dentro de avião, dentro de aeroportos, mudou a história do mundo. O mundo não é mais depois de 11 de setembro. E nós não seremos mais os mesmos depois desse episódio, porque é muito violento. Então, eu sinto uma dor, porque me preocupa o resultado daqui para frente. Eles tinham uma luta, eles estavam muito mais próximos dessa realidade. A gente pode fazer aqui, talvez não aconteça nada, mas eles estavam lá dentro do olho do furacão, e encarando esses caras de frente, como o Zeraldo disse, corajosíssimos. E eles não tinham medo de nada, porque o que mais importava era fazer o melhor do trabalho deles. E eles estavam fazendo nas imagens e não perdoavam. Era uma charge atrás da outra. E o meu medo é que esse episódio gere uma cicatriz tão violenta que vai afetar esse papel. Pois é, pegando justamente esse gancho do seu colega aí, que queria saber, existe uma cicatriz a partir de agora, como ele falou? Isso pode gerar uma autocensura? As pessoas podem ter medo de falar de certos assuntos, com medo dessa sentença de morte que aconteceu? Olha, eu espero que não, Heloísa. Eu acho que ao invés de uma sentença de morte, é o primeiro dia de vida de uma nova geração de cartunistas, que os jornais brasileiros impressos, a televisão, passe a dar a esses talentos que nós temos no Brasil e no mundo um nível de visibilidade ainda maior. O humor gráfico, ele é transformador, né? Quer dizer, hoje nós temos grandes dificuldades em publicar nos jornais brasileiros, nas revistas brasileiras. Nós, depois do Pasquim, não tivemos mais no Brasil uma revista, um jornal com aquele impacto que o Pasquim teve. Quem sabe, né, os editores brasileiros, os cartunistas brasileiros se reúnam e, dentro do processo de solidariedade que certamente haverá a partir da morte do Wolinski, que nós consigamos, como a Fênix, renascer, né, dentro desse episódio. Meu desejo bastante sincero é não nos curvaremos diante das loucuras do islamismo. Eu acho que o humor gráfico, assim como a ditadura passou, certamente essas maluquices passarão dentro em breve e nós teremos uma sociedade um pouco mais harmônica, onde o humor possa ser praticado com maior liberdade. É isso que todo mundo deseja, claro. Muito obrigada pela sua participação aqui.